A gente vai falar agora dos vilões que habitam ou já habitaram dentro de nós. Quem é o seu vilão favorito da novela, do cinema? Quando é que você já se sentiu o vilão da vida de alguém? Deposita sua maldade no hashtag Papo de Segundo no GNT. Conta pra gente, Letícia, quem é Vanessa e como é que você recebeu Vanessa na sua vida? A Vanessa é uma social climber. Olha aí. Muito focada em poder, em dinheiro, em casar com homem rico. Ah, o Emicida. Eu não achei esse cara ainda. É o Emicida. Caramba, não, ela é bem oposta do Emicida, eu diria. Ela tá com os valores bem distorcidos. Assim. Ela representa uma grande parcela da nossa população, que está muito conectada com a aparência, com o mundo material. E ela tem uma característica, assim, da inveja mesmo, dessa coisa ruim, né? Que a pessoa tem diante da irmã, que é a personagem da Sophie Charlotte, que é Maíra. Que é uma deficiente visual. Exatamente, é uma PCD, né? Então a gente vai também trazer esse tema de um jeito muito delicado, muito profundo, muito verdadeiro. Acho que a gente tá nesse momento de abertura para dar outros saltos dramatúrgicos, né? Com outros tipos de personagem. Então a gente vai... É horrível porque o lugar que me cabe diante dessa personagem que tem deficiência visual é de ser extremamente capacitista. Então ela não economiza. Mas ela Ela é. Capacitista? É, com força. Com força. É um traço forte dessa vilania mesmo. Porque ela tem tanta inveja dessa irmã que é tão brilhante, tão luminosa, tão maravilhosa. E aí ela é o que ela encontra para destruir, né? Eu acho que o bullying tem esse lugar, né? Quando você admira muito, você vai no que você acha que é um ponto fraco, que na verdade não é, porque a singularidade é o que a gente tem de mais precioso, né? Então, é por aí. Muito bom. Me diz a sua primeira vilã. É. E a gente conhece, eu citei alguns, vilões apaixonantes da nossa teledramaturgia. Você acha que Vanessa tem potencial para isso? Está apaixonado por Vanessa? Está julgando Vanessa? Como é que tá a sua relação com Vanessa nesse sentido? Cara, eu adoro ela, porque a gente precisa também exercer, de alguma maneira, ou sublimando, ou colocar nossa energia em algum lugar, né? A gente tem dentro da gente coisas menos elevadas, né? A gente sente ódio, sente raiva, tem ciúmes. Então, eu acho que eu tô fazendo um processo bem terapêutico com a Vanessa, e acho que ela vai ensinar, ela vai demonstrar tudo que a gente não deve fazer. Agora, a minha primeira vilã, João, quando você falou isso, eu me lembrei de A Bruxinha que Era Boa. Uma peça que eu fiz na minha juventude, quando comecei a trabalhar como atriz. Não, porque aos 10 anos eu já estava no palco dando grandes gargalhadas vilanescas, então seria minha segunda vilã da minha carreira. Muito bem, muito bem. Francisco, me diga uma coisa. Fala, você manda e eu obedeço. Tem chance da gente gostar demais do vilão e começar a relativizar a maldade? Tipo, ela pegou ali a irmã, deficiente visual, botou ali no L ponto, mas também, coitado, sofreu tanto na infância. Não tem esse perigo de dar essa relativizada? Eu acho que eu entendo de onde vem essa questão. Mas eu diria que não. Eu entendo que essa questão vem do seguinte lugar, que tem duas leituras fundamentais sobre a vilania ou a violência, a maldade e tal. Uma tende a ver nesse comportamento raízes que são coletivas, estruturais, sociais. E aí, nesse sentido, o que seria o perigo seria que essa leitura comportaria uma desresponsabilização. Ela eliminaria a dimensão racional e voluntária, de livre-arbítrio, se você quiser, de quem comete uma maldade, né? E assim você estaria incentivando a violência ou a vilania por uma falta de punição. Estou fazendo um esforço aqui para não traduzir essas coisas em termos políticos, dado o momento em que não podemos falar em não podemos falar sobre não podemos e tem uma outra perspectiva que vê justamente de forma contrária, né? Que vê a vilania, a maldade, a violência exclusivamente como uma questão individual e do livre-arbítrio do indivíduo, né? Eu tenho para mim que essa é a perspectiva perigosa. Quando ela coloca tudo na conta do indivíduo e do seu livre-arbítrio, ela anula a dimensão do inconsciente. Porque quando você traz o inconsciente para jogo, você traz imediatamente o outro. O inconsciente é feito da sociedade, ele é feito da família, ele é feito do contexto em que você está. Então, para você defender essa perspectiva, você tira o inconsciente, torna a maldade voluntária, traz o punitivismo todo para a cena
e para mim você acaba enxugando o gelo, porque você não combate nunca as causas estruturais, né? Dito isso, é evidente que a outra perspectiva não pode nunca prescindir do Estado de Direito. O Estado de Direito tem que punir mesmo, assim. Você tem um pacto social e se isso é descumprido, de alguma maneira você tem que punir, né? Mas você tem que punir levando em conta uma compreensão mais ampla do que é a violência e tem que tentar combater suas causas estruturais, né? Fabinho, não é problemático também ao mesmo tempo a pessoa confundir, eu digo, o espectador confundir a maldade do personagem com o ator? Bom, isso chegou a passar, passou esse ano. Vamos falar de pedofilia ou é política também? É por isso que eu perguntei. Na verdade, tem essa coisa que é um pouco quase que um prêmio pro ator, né? Antigamente a gente ouvia muito isso, o ator da novela que apanhava na rua porque ele era malvado. E aí quase que é um reconhecimento. Ele convenceu tanto o público que ele andando na rua, a pessoa vê o personagem ali, né? Eu passei por isso esse ano, curiosamente, quando as pessoas viram um filme de 2016 em que eu fazia um vilão, um pedófilo. Talvez seja o pior de todos, a coisa mais horrível. E as pessoas ficaram muito revoltadas com isso e começaram a entrar uma hashtag pedófilo e tal. E é muito engraçado porque muitas vezes as pessoas confundem a personagem real e quando acontece na vida real mesmo, não identificam, não atacam, não batem. Eu vi algumas pessoas que foram acusadas de pedofilia na vida real. O ataque a essas pessoas é diferente do ataque aos personagens. É muito interessante isso. De qualquer forma, acho que cada vez mais, com redes sociais e com informações chegando, se confunde menos, né? Mas é gostoso, assim, fazer um personagem ruim, fazer um personagem que faz coisa que você não poderia fazer, que dá uma soltada boa. Eu sempre gostei mais dos vilões do que dos mocinhos. Primeiro que os vilões têm sempre humor. Eles sempre têm uma inteligência, porque eles arquitetam o plano todo, né? Então, por exemplo, no Rei Leão, eu gostava do Scar. A vida é injusta, não é? Você nunca verá a luz do sol novamente, eu nunca serei rei. Eu adorava aquilo. Eu gostava do Jafar, da Úrsula, porque eles são divertidos. O mocinho é sempre bundão. O mocinho tá sempre, meu Deus, o que está acontecendo comigo? É sempre meio Maria do Bairro. E o vilão não, tudo nele é bom. A morte dele é maravilhosa, porque o vilão não morre. O vilão não faz, e morre. O vilão tem um ataque, rola ribanceira, ele cai, ele ainda levanta como Jason. Então o vilão dá muito mais pro ator, ele é muito mais gostoso. Tanto que muitas pessoas preferem os vilões. Se a gente perguntar aqui, falem os mocinhos preferidos de filmes, a gente vai ter que pensar. Agora, se eu falar, fale o seu vilão preferido, imediatamente você já vai falar, não, eu lembro muito do Iluminado, não, eu lembro muito de Louca Obsessão, não, o 2001, aquele vilão. A gente começa a falar dos vilões com um certo tesão do Darth Vader, né? Que loucura. Tá com medo de apanhar na rua, de confundirem, como confundiram com o Fábio, ou tá tranquilo em relação a isso? Não, tô tranquila. Eu acho que é importante quando a gente coloca... Ela é ruim, porque ela é aquela ruim que a pessoa vai te olhar com cara feia. Sim. Mas eu acho que é bom a gente viver... Seria esse o lugar certo pra gente viver a maldade, né? Se a gente ilustra isso de um jeito virtual, né? Assim, na fábula, a gente conseguiria projetar e viver aquilo e a gente poderia ir para um mundo expurgados e já com essas lições aprendidas e tal. Então, eu acredito ainda nessa função da dramaturgia. É que o mundo está muito tomado desse mal, né? O mal que deveria só aparecer nas fábulas, ele tá à solta, assim. Às vezes até muito pior do que nas fábulas. Tá muito pior, né? Tá muito pior, porque ali é um ambiente controlado, né? Como o Fábio estava falando. Mas eu acho que a dramaturgia tem caminhado para um lugar mais interessante, de mais contradições. A minha própria vilã, a Vanessa, ela começa a história tentando se curar de uma leucemia. Então, isso é um drible no espectador, porque ela
está fragilizada, ela está numa situação de vulnerabilidade. Então, eu acho que essas contradições humanas, elas têm chegado nos nossos personagens, até por conta da nossa novela ter uma característica de série também. Isso faz com que a gente consiga mergulhar mais fundo, né, e trazer um lado mais humano, mais contraditório, imperfeito. E a João Emanuel, né? É. O João nunca vai entregar uma coisa que seja simplória, né? É, o uma João é muito coisa chapada. inteligente, tudo é complexo, né? Assim. Cara, teve uma vez que eu tava fazendo um personagem, nem era vilão, era um mocinho meio complicado, tinha os problemas dele, quebrava quarto, tinha ciúme, era um mocinho vilão. E aí eu saí do Projac um dia, cheguei do sábado à noite, sim, fui num mercado comprar um vinho pra ir pra casa estudar. Sei, de verdade. Vai pra casa estudar. De verdade, sabe quando você tá naquele ritmo tenso? É verdade, foi mesmo. Aí o estudo que ele faz. Fábio. Aí mas tá pegou legal. Pra mim foi um cavalo de pau muito doido a hora do pegar um vinho pra estudar. A pausa entre o pegar um vinho estudar. Isso é coisa de ator, porque Nossa, me fisgou muito bem. Isso. Você imagina o que ele não disse, né? O que não estava na fala, né? O subtexto. Porque eles têm um personagem que eles inventam pra mim, realmente eu fui estudar. É uma ficção. Né? Mas tava uma cena tristinha, assim, eu no supermercado com uma garrafa de vinho, olhando um, outro, sou ruim de vinho e tal. Aí uma senhora parou do meu lado e falou, gente ruim merece isso, a solidão. Ela falou. Sério? Gente ruim merece isso, a solidão. Leandro, deixa eu te perguntar uma coisa. Macunaíma é um anti-herói nacional. Você acha que por que isso? Porque a preguiça é uma virtude boa de vilão? Eu não acho que Macunaíma é um anti-herói. Deixa eu ir lá. Provando que não sou eu. Não é culpa minha. Vamos lá, acho que Macunaíma é um herói. Um herói. E acho que a coisa da preguiça, acho que a gente até falou disso recentemente. A gente falou. Eu acho que a preguiça tá muito numa coisa de perspectiva, né? Uma expectativa, por exemplo, no Brasil colonial, da metrópole, do que é a função da colônia. A colônia serve como matéria-prima, ela tá ali para trabalhar. E a metrópole tem uma posição de parasitismo. Qualquer reivindicação de humanidade por parte da colônia era compreendido como preguiça, né? E aí eu acho que a gente precisa olhar para a preguiça com mais cuidado. É o que o Mário Quintana dizia, que a preguiça é a mãe da evolução, né? Se não fosse a preguiça, o ser humano não tinha inventado a roda. E aí o ócio criativo, a tecnologia inteira não existiria, porque foi a roda que pariu tudo isso. Eu acho que quando o Mário de Andrade criou Macunaíma, essa é uma pulga que a gente vai levar para a eternidade atrás da orelha, que é o seguinte, eu não sei se ele vislumbrava todas essas camadas que a gente lê hoje e a assertividade de todas essas camadas, ela continua sendo incrível, sabe? Porque, primeiro, você partir de um subtítulo provocativo, que é essa coisa de ser um herói sem nenhum caráter. Essa coisa da migração do brasileiro, desse povo que parte daqui, vai para cá e se move dentro de um país que é um continente, na verdade, e você vai se conectando com outras culturas, com outros universos, tudo isso costurado por uma variação linguística, que você sai do norte, vai para o sul, você quase fala um outro idioma, mas ainda é o mesmo idioma com uma variação radical, e você vai sentindo o seu eu se desmontar, se perder no meio disso. Então, eu fico pirando muito na figura do Macunaíma como um desenho muito preciso do que é a alma do brasileiro. Tá certo, tem um livro de 1928, né? Aí não sei se a gente pode falar do final, porque configura spoiler depois de 100 anos, Fábio? Não, acho que pode. Não, né? Eu acho que ao final do livro tem um do... não vou falar o final. Fala, cara, claro, pode vem aí buscar. Pode falar. Mas eu acho que tem essa coisa da relação dele com a constelação da Ursa Maior, que é quem ele se torna depois de tirar a própria vida.
Ele morreu! O grande Otelo. E aquilo diz muito sobre essa busca e como essa busca ela vai nos adoecendo, essa coisa de quem nós somos e quanta beleza ele encontra e quanta coisa horrível ele encontra. E tem uma coisa maravilhosa que eu acho que é sempre o vilão, o caricato, a gente falando aqui sobre vilão, o grande vilão do Macunaíma, que é o Venceslau Pietro Pietra, que é o europeu. E ele é esse cara do interior do Brasil, de pele escura, que começa a sair do interior da floresta e quando se aproxima da metrópole ele vai clareando também, ele começa a perder o eu dele ali e a coisa pela qual ele está lutando é para pegar o Muiraquitã, que é a pedra preciosa, de volta e levar. E é louco isso, porque mesmo na ignorância do personagem, ele entende que aquela pedra tem um significado muito forte, ela precisa voltar para o seu povo e quem está tentando arrancar isso é essa mesma metrópole que eu falei no começo. Nem sei se eu respondi sua pergunta. Respondeu demais. Isso cai na prova, isso cai na prova. Eu gosto demais de Macunaíma. Eu sei. Eu gosto um pouco de Mário de Andrade. Você gosta um pouquinho. Você gosta um pouco. Letícia, em algum lugar da sua cabeça você tem medo de influenciar pessoas a fazerem maldades ou isso nunca passou pela sua cabeça e eu tô te dando essa paranoia agora? Não, a gente pensa em muita coisa. A noia é muito grande, né? De fazer uma novela, de levantar esse arquétipo tão poderoso. Um arquétipo de potência, na real, né? Eu acho que o vilão tem isso, porque ele cruza os limites, né? Ele passa por cima das coisas. Acho que tem a ver com essa paixão que a gente tinha também da mitologia grega, né? Os deuses, por que a gente achava eles tão incríveis? Porque eles estavam acima do bem e do mal, de qualquer julgamento mundano, do que estava certo, do que estava errado. A gente gostaria muito de viver, né, nesse lugar sem fronteiras civilizatórias, onde a nossa barbárie ela vem à tona. Quando você vê alguém fazendo tudo, você fala, eu também posso. Eu também vou pegar R$1 milhão em moedas de 1 centavo e jogar na cabeça daquela... A gente tem isso, né? Mas a sociedade ela é construída, ela está sobrevivendo porque nós temos regras ainda bem, não é? Então, acho que a gente flerta com esse desejo inconsciente de poder tudo. Agora, eu tenho que trazer aqui nesse papo de vilão a grande vilã mor dessa novela, que é Regina Casé, fazendo Minha Mãe Zoé. Então, já que você estava falando sobre justificativas, a minha personagem foi criada por uma mulher que vive criando sua própria moral. Que diz o que se pode fazer, o que não se deve fazer. Então, ela ensinou essa filha que elas estavam acima do bem e do mal e que, por algum motivo, elas poderiam cruzar fronteiras para conseguir o que elas queriam. Elas têm uma relação bem neurotizada, você imagina mãe e filha, sozinhas, só pensando em coisa ruim, né? Porque a relação já é muito intensa, uma relação simbiótica ali das duas, onde uma precisa da outra para conseguir cumprir os planos, as armações, são muito maquiavélicas, ardilosas, muito inteligentes, o que eu acho muito, muito legal, porque o João Emanuel sempre traz a figura da mulher num lugar protagonista, para o bem e para o mal. Então, eu acho que é muito bonito a gente ter uma novela com tantas mulheres contando essas histórias com seus dilemas e seus enfrentamentos. Assim. Então, só para mandar um beijo para Regina, que também estava em Portugal. Eu tô achando que o Fábio, no fundo, foi lá para assistir o primeiro capítulo da novela, que passou em primeiro lugar lá em Portugal. Eu soube disso. Foi lá. Eu amei o nome... Posso fazer uma pergunta para a Medicina? Desculpa. Pode fazer uma pergunta para a Medicina, sem dúvida nenhuma. Eu quero, para pegar o gancho da Letícia, isso que você perguntou para ela, eu queria jogar o Tropa de Elite na roda. Porque o Tropa de Elite é um filme em que, bom, o Bop é o mocinho e os traficantes são os vilões, mas a sociedade, de um modo geral, vou generalizar aqui, mas de um modo geral, começou a endeusar o Bop, que fazia coisas como torturar, cabo de vassoura e saco plástico. O mocinho começa a fazer umas coisas horripilantes, mas como ele é o mocinho, a população não enxerga eles como vilões e, de alguma forma, esse filme transformou esses também vilões em mocinhos. Queria que a Medicina falasse um pouco disso. A barbárie por motivos nobres, né? Teoricamente. Eu acho que depois que você começa a borrar certas linhas, todo mundo vira vilão, mano. Sabe? Eu acho que uma história como a desse filme, ela acaba evidenciando isso. Vale tudo para combater o mal, inclusive se transformar no próprio mal, saca? E a partir do momento que você
borra essa linha, saca? Que você ultrapassa essa fronteira. Você não tá só reproduzindo essa parada, que você tá achando que você tá combatendo e todo mundo não vira monstro a partir desse momento. Eu acho que olhar por essa perspectiva que você tá falando faz a gente entender como a gente precisa tomar muito cuidado com nossos medos, saca? O nosso medo do outro, do desconhecido, daquele que vamos pegar agora, a sociedade brasileira nesse momento. Nosso medo do pobre, tá ligado? O medo do favelado, tá ligado? A sociedade brasileira que olha pro favelado e tem nesse cara o estereótipo do malfeitor, do bandido, tá ligado? O quanto é perigoso que esse desconhecimento e essa distância, alimentado pelo seu medo e pela sua ignorância, transforme você em um monstro, entendeu? E aquelas pessoas que já são, de várias maneiras, vitimizadas por uma estrutura violenta, extremamente desigual, vão acabar ganhando um alvo nas costas também, porque elas passam a ser entendidas como alvos em potencial, porque o seu medo ele precisa ser sanado, vamos dizer assim, ele precisa ser curado. E a cura pro seu medo, ela vai vir através da violência. No final das contas, mano, eu acho que a gente tá falando de um grande fantasma do fascismo que atravessa todos os tempos, sacou? E é algo para o qual a gente tem que estar sempre atento.